Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar com a sua audiência aqui nos acompanhando nessa série de vídeos que a gente tem feito com relação à Igreja Cristã Maranata. Já conversamos com o vice-presidente da Associação Amaivos, já conversamos com um advogado, representante, até me surpreendi com o contato, mas começamos com um advogado que representa a Igreja Maranata, e hoje vamos começar com o nosso irmão Joaquim Wallace de Souza, que é presidente da Associação Amaivos, e está com a gente para responder algumas perguntas e dirimir algumas dúvidas. Irmão Joaquim, é um prazer imenso recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muitíssimo o convite, você foi muito gentil da sua parte em me convidar para esse canal e a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho que a gente tem desenvolvido nesses últimos 6 anos, né? Uhum. Perfeito. Varão, como é que surge, então, a ideia de montar uma associação para abraçar ex-membros de uma denominação? Eu confesso que nunca vi isso acontecer, uma associação para amparar ex-membros de uma igreja. Como é que surge a ideia de fazer isso? O meu irmão Israel, a gente faz um pouco assim, porque eu conheci uma missão em 2009, chamada Missões Portas Abertas, não sei se você conhece. Sim. Então eu comecei em voluntariado, doar para ela, eu descobri que eu não era crente, nunca fui crente. Eu digo que eu converti em 2014, quando eu saí da Maranata. E eu fui muito afrontado. Mas eu fui beneficiado por Deus de uma forma que Ele cuidou de mim. Eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Você imagina que quando eu comecei a fazer publicações no Facebook, que eu usava muito Facebook, uma pessoa me ligou e jurou eu e meu filho de morte. Meu Deus. Eu fiz um boletim de ocorrência. Inclusive eu tenho esse boletim de ocorrência. Uhum. Então eles têm essas manias, eles gostam de impor medo, coisa de seita, né? Uhum. E daí um pouco me ligaram do presbitério, me dando praticamente uma ordem, me esvaziar na rede social. Eu disse, peraí, assim não, aqui não. Aqui na mesa eu coloco o que eu quiser. E eu comecei a publicar os malefícios que uma seita faz. Porque eu comecei a fazer missiologia da Igreja Assembleia de Deus. Os malefícios que uma seita faz são maus terríveis. E muita gente começou a me acompanhar. Eles começaram a pegar eu como bode expiatório. Antes de mim tinha um irmão chamado Reginaldo Nogueira, amado irmão, e ele estava sendo muito processado e ele estava sozinho, coitado. Aí quando eu iniciei esse trabalho no Facebook, falando de mim, tá? Eu tinha outras pessoas, mas eu era muito incisivo, era muito contundente. Se você ver meus vídeos, eu não falo meias palavras, eu uso a palavra muito no pé da letra, ou é ou não é, sabe? E aí começaram a chegar processos. Nessa brincadeira, já em 2019, eu dei um estalo assim, eu montei um grupo de WhatsApp chamado Salvos pela Graça, existe até hoje. Salvos pela Graça. Então esses irmãos, irmão, tu, irmão Joaquim, foi processado, ok e tal. E com aquele processo, inclusive quem me socorreu, que eu estava com dificuldade de ter o alimento em casa, mano. Imagina só. O alimento em casa. Quem me socorreu foi a doutora Raquel Pereira, filha do pastor Solo Pereira, que é do nosso canal Maranata Nap, no Manaim, né? E aí, como foi, ela fez gratuitamente para mim, falei, gente, se isso acontecer com mais pessoas, nós precisamos nos preparar. E nós fazíamos nesse grupo, o irmão Israel, pequenas coletas, até para ajudar irmãos da Maranata, que não tinha, muitas vezes, passando extrema necessidade. Porque a ICM, a Maranata, né, nós chamamos uma seita Maranata, ela não ajuda ninguém, mas ninguém mesmo. Inclusive eu estou com um pastor, irmão de uma irmã da irmã Vera, esposo Portolino, o irmão dela foi 22 anos pastor na Maranata, trabalhou nos Estados Unidos, ele está com Alzheimer, igual criança em casa, e a esposa dele foi pedir uma ajuda
para ver se vocês conseguem pagar um plano de saúde para ele. Diz a liderança que não tem dinheiro, que a Maranata não tem dinheiro para isso. Então ele está à mercê do SUS, um senhor que foi ministro do Evangelho nos Estados Unidos por 22 anos. Aí voltando ao assunto da associação, nós sempre fizemos coleta para ajudar o irmão. Aí ajuda o irmão, aí quando vem um processo, a gente juntava, pagava o processo. Aí chegou advogados também, ex-Maranata no grupo. Ex-Maranata. E os advogados que nós temos no grupo são advogados que têm bagagem de conhecimento do que é ICM. Do que é ICM. Por exemplo, se você digitar lá no Google corrupção Maranata, você fica assustado, filho. Você fica assustado. Corrupção Maranata. Se você digitar o nome do pastor Judetti Victalino Teixeira Gueiros, você fica assustado. Então, o que acontece? Aí eu tinha uma conta poupança. Olha só, tinha uma conta poupança que nós usávamos ela, inclusive ela está provisória, porque nós estamos agora terminando de formalizar. Ela existe, a maior existe. Estou terminando de pegar o CNPJ. Essa conta poupança, o Joaquim, já que você está cuidando de tudo, vamos mandar as pequenas contribuições de 5, de 10. Tem irmão lá de Rondônia que me ajuda com R$15 por mês. Você imagina a generosidade dos irmãos. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa conta poupança minha, entreguei para um outro irmão de idôneo, chamado Vanderli Gonçalves. Ele passou a ser o nosso tesoureiro informal. Eu passei tudo para ele, senha, Home Bank, tudo para ele. Aí começou a vir as coletas e nós começamos a pagar os advogados, ajudar o irmão com a cesta básica, ajudar o irmão com remédio, o irmão com a conta de luz, um gás que faltava. E aí começou a chegar gente. Que as pessoas, elas. E aí, meu irmão, se a pessoa vai lá na associação e doa R$1, ele vai receber prestação de conta de tudo que foi gasto. Não é mais ou menos, não. É aquele negócio de, nós gastamos R$1.000. Não, gastou em quê? Tá escrito de que gastou. Escrito que gastou. Então, com isso, nós tomamos corpo. Inclusive, eu estive numa audiência com o doutor Isaías Diniz, né? Em que eu fui chamado para ser testemunha de um irmão, que lá nós todos somos testemunho do outro. Então, sempre não falta testemunho para o nosso caso. Uhum. Aí o Isaías Diniz até pediu ao juiz para que não me aceitasse como testemunha, porque eu tinha montado uma associação para atacar a imagem da ICM. É um negócio assim. É um negócio. Como testemunho, o juiz falou, como testemunho, Joaquim, eu não vou colocar como testemunho, mas pode responder tudo que eu te perguntar. Entendi. Então, inclusive eu falo para você, meu irmão Israel, que se chegar algum processo para você de Maranata, parece que você é advogado também, né? Não, isso não. Não. Se chegar algum processo para você de Maranata, pode contar conosco, que eu tenho advogado para você, para tudo que você precisar. Inclusive, a Maranata processou o Caio Modesto. Você conhece Caio Modesto? Isso, eu sim. Ele entrei com o privado dele, Caio Modesto. Se precisar, ele sabe. Se o Caio Modesto assistir esse vídeo, ele vai ver, vai falar. Eu falei, se você precisar, pode contar conosco. Não, meu irmão Joaquim, eu vou fazer uma coleta. Se eu precisar, eu falo com você. Mas eu não acho justo, eu não acho justo eu usar o recurso de vocês se eu tenho aonde doar. Uhum. Então ele foi nobre, né? E a gente trabalha com muita lisura. Porque o que a gente faz, o Israel, não é simplesmente trabalhar, é uma missão em socorrer. Você imagina o que é uma dona de casa, igual já aconteceu, e acontece. Uma dona de casa foi lá no Facebook e falou assim, eu sofri nessa seita. Não entrem nessa seita. Tampouco
chega um processo para ela. E a Maranata tem um caixa que ela separa. Por causa de uma falha como essa? Sim. Que a Maranata sempre, tem até uma denúncia no Ministério Público, que ela sempre separou um caixa, um valor no caixa, para tratar, para advocacia, para a parte jurídica. Ela não tem dificuldade. Então presta atenção. A seita Maranata recolhe os dízimos dos irmãos, ao invés de proclamar o Evangelho de Cristo, de socorrer o necessitado, como está descrito em Tiago 1,27, que a religião verdadeira é aquela que socorre os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se corrompe. Ela pega o dinheiro e usa o ouro para processar irmãos que um dia ajudaram ela. Então é uma situação dificílima. E aí, quando você me convidou para essa live, eu fiquei feliz. Por que eu fiquei feliz? Seu canal, com todo respeito, é um canal de respeito. Eu te sigo já nas redes sociais, né? E digo para você que é muito grato, porque o seu canal fez nós furarmos a bolha. Inclusive, o nosso irmão, não sei se você conhece, Rafael Leonessa, do canal Que Clica Que Não, ele é apologeta, ele é um dos nossos escritores. Ele escreveu, inclusive, o livro da Quinta Medida, que usa doutrinas ocultistas da Wicca, bruxa, na igreja como doutrina cristã. A Quinta Medida, se você procurar aí o quinto elemento, a quinta essência, você vai notar que é tudo, né? Inclusive escrita lá que Cristo é a quinta medida. Meu Deus. Aí o nosso irmão Leonesta, ele também vai estar assistindo essa live, eu tenho certeza. Ele foi processado pela ICM, a associação trabalhou com ele do início ao fim do processo. Né? Então a gente está aí, hoje eu estou falando com você como presidente da Maibs, e muito grato, é muito gratificante estar aqui no seu canal. Eu agradeço por vocês terem aceitado o convite, tanto o senhor quanto o nosso irmão Júnior. Agora, eu não vou lhe perguntar muita coisa do que eu falei com o Júnior, porque ele já falou bastante coisa. Eu vou lhe perguntar a partir da minha entrevista, por exemplo, com o pastor Isaías. Eu acredito que só assistiu a entrevista, né, com o pastor Isaías. O que você achou da entrevista? Eu achei que Isaías mentiu e omitiu, porque Isaías, doutor Isaías, a formação dele é advogado. Certo. Ele tem a função, um título de pastor. E como pastor, ele precisa fazer o que a liderança manda. Inclusive, eu mandei para você no seu privado, se você estiver lá, o Isaías, para ser levantado pastor, ele faz um juramento para a liderança. Todos fazem o juramento. Se a sua mulher abandonar essa obra, você vai com ela? Ele tem que dizer não. Se os seus filhos abandonarem essa obra, você vai com ela? Com eles? Não. Então, Isaías, ele fez o juramento, porque é padrão, que as revelações que vêm da cabeça dos líderes da seita Maranata, que eles dizem que recebe de Deus, elas são infalíveis. Elas precisam ser aceitas de olhos fechados. É obedecer no primeiro no alfabeto. Inclusive, eu ouvi muito isso no seminário, que eu fui 34 anos da Maranata. No alfabeto é A, B, C, D. O dono da Maranata, o Sr. Judeti, diz: nessa obra é obedecer. É obedecer. Então, Isaías Diniz, infelizmente, ele perdeu o tempo dele para defender uma causa tão nobre, que seria o Evangelho de Cristo. Ele foi apenas um militante de uma causa. E ele sabe muito bem que ele está tendo infortúnio em todos os processos que ele tem trabalhado. Em todos os processos. Nós estamos trabalhando com afinco, estamos trazendo sempre o pacote de informações que a gente tem.
O pacote de informações que a gente tem. Inclusive, eu tenho aqui no meu. Eu mandei, não sei se eu mandei para você, uma carta de desligamento de um juiz de direito de Minas, dizendo o que eu estou dizendo. Que eles não têm transparência. Você imagina? Um juiz de direito. Eles não têm transparência. Falta neles hombridade. Não popular, né? Falta vergonha na cara. Sabe? Falta vergonha na cara. Então o negócio é sério. Então aí, infelizmente, ele falhou nessa entrevista. E outra coisa, ele não respondeu nada, usou ad hominem. Ele resolveu atacar Júnior Magalhães, o irmão Júnior Magalhães, o pastor Júnior Magalhães. Que nesses problemas, essa dificuldade, eu conheço o Júnior. Júnior hoje nos ajuda as 2 mãos, as 4 mãos na Maivos. É um homem de coração enorme. Eu digo isso porque quando eu faço solicitação de algum pedido, eles têm prazer em fazer, que para nós é uma missão poder ajudar o nosso irmão. O nosso irmão, entendeu? Quando eu questionei o Isaías a respeito, por exemplo, de como a igreja trata as mulheres, ele disse que as mulheres têm o mesmo espaço lá, são bem aproveitadas na igreja, tem total, bem tranquilo, né, em relação a isso. Procede isso? As mulheres de fato são bem aceitas lá? São bem respeitadas? Não, mulheres é subclasse, né? Mulheres é subclasse. Inclusive, na nossa associação, nós estamos atendendo esposas de pastores, né? Elas usam o seguinte termo: eu sou viúva de marido vivo. Meu Deus. Porque como eles fizeram um juramento para a liderança da Maranata, eles entendem que a liderança da Maranata é a voz de Deus, é o oráculo sagrado. Então, a esposa é segundo lugar. Então, inclusive, a assistência das esposas são mínimas. Inclusive, há casos de esposas que abandonam lá, que não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Eu tenho caso aqui, o Israel, de filhos de pastores que gritam com o pai em casa: pai, eu perdi a minha vida inteira nisso, sai disso. Eu perdi, só não teve tempo, levou no parque, levou no cinema, levou no shopping para comer uma pizza. O senhor viveu isso, porque tem uma doutrina chamada, Israel, obra como forma de vida. É a doutrina mais perniciosa que eles têm, depois do tal do clamor do sangue. Mais perniciosa. Porque segundo o senhor Judeti deles, né, tem que comer a obra, viver a obra, tomar café com a obra, respirar a obra, dormir com a obra. Então, o ativismo religioso é enorme. Então, eles tiram toda a liberdade sua. Eu tenho casos de irmãos no nosso grupo, ele ficou 20 anos sem passar uma férias com a mãe. 20 anos. Não são 20 dias, meus irmãos. Porque nas férias dele, ele tirava para fazer a obra, comer a obra, dormir a obra, toda a obra como forma de vida. É uma doença. É um ativismo louco, maluco. Você não tem noção. Então, eu estou aqui, o Israel, para que a comunidade evangélica em geral, os irmãos, o Brasil inteiro, como o seu canal tem visibilidade, possam conhecer a seita Maranata. É só, gente, antes, quando receber um convite, linka lá, procura Corrupção Maranata, Heresias Maranata. Tem um blog do meu irmão e pastor Maio Rastenreiter, chamado Cavaleiro Veloz. Cavaleiro Veloz. Você não tem noção, meu irmão, o que está no blog do Cavaleiro Veloz. Não tem noção. Aí o que acontece? Ela tá cheia de imundice. Cheia de imundice. Porque viveram tal do evangelho além da letra. Eles têm coragem de dizer isso. Isso mesmo. Nós temos aqui uma palavra além da letra, que é uma revelação, que ninguém presta. Então a Assembleia não presta, Batista não presta, Presbiteriano não presta, ninguém presta. Só eles são fiel e verdadeiro. É uma loucura. Mas, Joaquim, o objetivo da Maivos é só acolher os irmãos que já saíram de lá, ou para além disso, vocês também têm o objetivo de
levar esse esclarecimento para quem está lá, para de repente fazer a pessoa se convencer do ambiente tóxico que vive sair. Esse é o objetivo também? Hoje nós temos um Instagram. No Instagram Amai-vos, e lá no Instagram clica na bio, você preenche o formulário. Se você quer conversar com o pastor, nós temos um conselho pastoral. Se quiser conversar com o pastor, aí nós temos pastor da Igreja Batista, pastor da Igreja Presbiteriana, pastor da Igreja Assembleia. E o irmão que precisar conversar sobre algum assunto, tem como entrar lá, já entra em contato com ele e ele vai ser atendido. Se o assunto for mais sério, precisar de um psicólogo, de uma psicanálise, a gente passa para um grupo de psicossocial. Uhum. Tá, mas esse membro que está lá hoje e que vocês querem de alguma forma convencer a sair de lá, ele vai para onde? Ele vai, na realidade, ir para qual igreja? Na realidade, a gente leva, quando entra em contato conosco, nós levamos para o conselho pastoral, para ele se identificar melhor com o Evangelho de Cristo. E normalmente os irmãos saem, alguns vão para a Assembleia, outros vão para a Presbiteriana, outros vão para a Batista. A gente sempre fala para os irmãos o seguinte: você precisa estar numa igreja, né? numa instituição. A igreja são pessoas, né? Uma instituição que, se o pastor pregar algo que não está na Bíblia, ele pode ser humilde e falar: irmãos, eu preguei errado e vou acertar aqui. Então eu falei, quando o pastor aceita esse tipo para levantar alguém que denuncia numa boa forma de falar, então essa igreja é bíblica. E que eles não estão acostumados com isso. Então nós usamos o grupo pastoral para até indicar próximo da casa dele. Qual igreja tem mais próximo da sua casa? Ah, tem uma batista, tem uma assembleia, tem uma presbiteriana, tem uma igreja batista renovada. Então o nosso grupo, inclusive, indica. E nós temos um grupo depois de bate-papo, que tem a outra parte, meu irmão. Outra parte que é desintoxicação. Então, um didático que a gente faz. Nós temos grupo de WhatsApp, esse irmão que está lá, ele entra, e isso agora você vai se assustar. Ele entra com um codinome, porque ele não quer dar um nome, porque eu sei o nome dele. Porque eles confiam, graças a Deus, confiam no trabalho da gente. Eu sei o nome, mas ele entra no grupo com um codinome e com qualquer figurinha, menos a figura dele. Eu tenho casos de irmãos que compram um celular baratinho, novo, para colocar um chip, para baixar o WhatsApp, só para conversar nos nossos grupos. Porque se a família souber que ele está naquele grupo, ele pode ser expurgado como um caído, igual o testemunho de Jeová. Então esse irmão entra, vai conversando, é um grupo bem aberto, os irmãos brincam, você viu? O Judeti chamou nós de nóia, agora todos são nóia, e tal, você viu? Chamou nós de caído, agora são todos caídos, caindo todo mundo. Então é um grupo bem aberto, e ele vai se entrosando, porque são muito fechados, eles vão se entrosando, e aí ele vai se identificando. Irmão, eu tô indo numa igreja batista aqui perto de casa, rapaz, que benção, eu não sabia que a escola dominical era assim, eu fui na Assembleia de Deus, 1h30 de escola dominical, gente, que coisa maravilhosa. Eu fui na Presbiteriana, 1h30 de Bíblia, gente, que coisa, ninguém falou mal de igreja nenhuma. Então, é assim, é passo a passo, não tem jeito. Mexer com sectarista é um trabalho seríssimo, que precisa ser levado a sério e precisa ser respeitado os limites dele, tá? Agora, como é que esse indivíduo sai do ponto de vista teológico, assim? Que ele acredita numa coisa completamente diferente daquela de quem está aqui, lá de fora, acredita, né? Como é que essa pessoa começa a digerir essas novas informações, o evangelho, o novo evangelho, nova Bíblia? Como é que funciona essa transição? A gente, nos irmãos que estão lá no grupo, a gente sempre usa a primeira fala. Se não tiver na Bíblia, tem que estar na Bíblia. Inclusive, eles estão liberados para falar o que eles quiserem. Vou perguntar, e se eles forem discordar, eles têm que usar a Bíblia. Né? E a gente fala que apóstolo Paulo em Gálatas 1, 8 e 9, se um anjo do céu, mesmo nós pregar outro evangelho, além do que está anunciado, é maldição. É maldição.
Então nós estamos dizendo para eles que o que eles aprenderam até naquele prezado momento é maldição. Uhum. Então eles precisam agora voltar, passar a linha de criança, né? Começar a aprender quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, a função dele. Ela é óbvio, tudo novo, né? Aí você é muito. O caso aqui, quando eu falo para você que eu devo estar beirando 5.000 contatos no meu WhatsApp. 5.000 contatos. Eu tenho caso de irmãos que ligam para mim e ficam 1 hora e meia comigo no telefone. 1 hora e meia comigo no telefone. Aí eu precisei, a gente precisou formalizar mais, porque eu estava sobrecarregado, mano. Sobrecarregado. E a gente tem família, né? Sim. Sobrecarregado. Eu fazia live com irmãos de Portugal, que estava de saída, com irmãos do Pará. Live não, chamado de vídeo, né? Sim. Chamado de vídeo. Porque os irmãos estão desesperados. Estão desesperados. Eu encontrei um casal e eu fiz um desafio para eles. Só para você estar entendendo. Fiz um desafio para eles. Eu preciso lançar com vocês. Mas eu estava fora, né? E eu sei que vocês são cristãos. Eles têm que mostrar que eles também creem em Cristo. Mas quem crê em Cristo segue a mensagem de Cristo. Então eu vou na casa de vocês. Que dia que eu posso ir lá? Eles vão na quarta-feira. Eu lembro que eu sou assim hoje. E qual vai ser o assunto? Eu vou falar de Bíblia. E vocês vão usar a Bíblia. Só que eu vou fazer um acordo com vocês. Eu vou lá, vou atender vocês. Se eu provar para vocês na Bíblia que a seita Maranata, ela é anticristã, ela não crê em Cristo, não crê no juízo de Deus, não crê na justiça de Deus, eles estão tendo agora uma aula de Apocalipse, um horror. Um horror. Tudo que aparece no Apocalipse, essa é a Igreja Maranata. Essa é a Igreja Maranata. Quem são os homens de branco? São os irmãos da Igreja Maranata. Tudo é da Igreja Maranata. Você falou agora, ela não crê em Cristo? Não crê em Cristo. Como assim? Ela usa Cristo como prato de entrada. É tanto que se você estiver na Maranata e começar a ler a Bíblia, você é separado do grupo. Porque tem uma cartilha, irmão. Tem uma cartilha do presbitério para todo pastor, para ele estudar as revelações que vêm do presbitério. Inclusive, lá na semana tem culto só de perguntas e respostas. O que você acha do livro de João? Como é que a obra se enquadra nisso? Então, eles vão preparar perguntinha para responder, para tentar agradar a liderança. Agradar a liderança. Inclusive, as pessoas são alçadas a diaconato, que lá não fala presbítero, eles falam ungido, né? A ungido, a pastor, por obediência. Então, no Maranata, nessa seita, quando a pessoa chega a pastor, ele é o ápice da falta de informação. É o ápice. É muito sério, é muito sério. Sim, você contava uma história que o casal tal. Isso. Aí eu estive na casa deles. Falei, ó, eu sou cristão. Vocês são? Sou. Então tá bom. Então, o que eu falar aqui, vocês vão achar na Bíblia aí. Pode me bater, pode fazer o que vocês quiserem. Mas tem que estar na Bíblia. Aí eu abri a Bíblia, clamor do sangue, não. Quinta mentira, também não. Maranata é obra de Deus, também não. Aí eu fui nas cartas de Paulo, né, sobre o Evangelho Anátema. Eu fui em 1 Coríntios 16, 22, que é aquele que não ama a Cristo, seja amaldiçoado. E eles entenderam. Deus deu uma bênção ao casal. Eles se desligaram da seita Maranata. Foi assim, escândalo, né? Porque ninguém esperava por isso. Né? E eu tenho aí, a gente tem muito contato. E uma coisa, meu irmão, que você talvez não conhece, a Maranata, a liderança é megalomaníaca. Ela tem mania de grandeza. Você já ouviu falar da Maranata quantas vezes na vida, Isaac? Não, já ouvi falar muitas vezes. Muitas vezes, mas na sua rua tem o quê? 3, 4, na sua cidade? 20, 30? Tem duas aqui, eu acho que tem duas Maranatas. Então, aqui na cidade de Vila Velha tem quase 250 igrejas Maranata.
Tem 2, 3, 4, tem bairro, tem 8 Maranata no bairro só. Mas estão lotadas? 5 pessoas, 3 pessoas cada uma. Sério? Só? Porque eles querem apresentar, porque o grupo da Maranata, a liderança da Maranata, eles gostam de prestígio político. Então eles gostam de mostrar grandiosidade. Inclusive, teve uma tal de um evento que eles fazem, tal de trombetas e festas, que eles fazem. É um evento. E eu tenho um vídeo aqui do pastor Amadeu Loureiro, dizendo que só de visualização que teve no Trombetas e Festas foi 1 bilhão. Escuta bem. Você não ouviu errado, não. 1 bilhão. Pra mim, quando eu ouvi, eu achei que estava falando errado. Ele foi explicou. O mundo, né? O mundo tem 8 bilhões de habitantes. 1 bilhão vira obra. Inclusive, eu não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Desculpa aí, deu. Sim. Então eles são megalomaníacos. Então eles estão dizendo no Espírito Santo que tem igreja em todo lado. 1/8 da população global estava assistindo. Exatamente. Então eles são megalomaníacos. Tudo deles precisam ser grandiosos. Eles estão gastando um horror com mídia. Você já viu uma igreja evangélica usar 4 páginas da Veja para fazer propaganda? E aí eles mentem. Na Veja lá escrito: nós temos 1 milhão de membros e 15 mil tempos. Aí que você agora vai se assustar. Aí você vai se assustar. O canal deles, Pititim, no Facebook, no YouTube, de repente apareceu 1 milhão e 350 mil inscritos e não mudou a quantidade de visualização nem de comentário. De repente. E aí entrou um diácono da Maranata comigo no privado e disse: irmão Joaquim, que eu tenho contato lá dentro. Eu não tenho problema nenhum com os irmãos da Maranata. Eu só acho que eles estão enganados. É uma opinião minha. E usa a Bíblia própria e eles estão enganados. Aí ele diz assim, porque aí quando eu falei para você que tem todas as perguntas e respostas, eles têm que fazer uma perguntinha, responder uma perguntinha e mandar no sistema que a Maranata tem, o tal do sistema SGI, que é o sistema de controle de membro. Mandar no sistema da SGI para a liderança saber que eles estão assistindo a EBD. Aí o que esse diácono falou comigo? Nós, para evitar problema com a liderança, nós temos um bot. Para você que é YouTube, você sabe que é esse bot. Sim. Então, só no meu nome, irmão Joaquim, eu mando 1.200 a 1.500 respostas por semana. Aí, quando ele vai na hora de manhã, vai dizer assim, no domingo de manhã, nós temos só de uma igreja 250 mil respostas. E a igreja não tem 20 membros. Isso é terrível. Aí eu te falo pra você, por quê? Que as pessoas sabem do erro e dizem aos 4 ventos que nós amamos essa obra. Eles falam assim, tá? Porque a CCB fala, nós amamos, venha pra essa graça, CCB. Sim. A Maranata venha pra essa obra. Ela é parente da CCB. Mesmas coisas, mesmas práticas. E antes de eu mostrar pra você no livro, ainda vou te falar mais. Diz eles que fazem evangelização. Como é que eles fazem? Eu mandei para você um vídeo também. Eles sobem na favela da Rocinha, pede permissão, sei lá como é que é aquilo, como é que funciona, nunca fui no Rio nessa parte, e chega lá, grita Maranata 3 vezes e desce. Mandei para você ainda, tá no seu privado. Tá no seu privado. E eles dizem, gente, nós evangelizamos a Rocinha. O que vocês fizeram? Gritamos Maranata 3 vezes. Meu Deus, cara. Esse livro aqui, meu irmão, Fé, sua manifestação histórica e profética. Quem escreveu esse livro? Segundo Gildeti Victalino Teixeira Gueiros. Isso aqui é do dono da Maranata. Aí na página 44, ele diz que a fé de quem está na Maranata, ela é feita por adestramento sistemático, na página 44. Adestramento sistemático.
Então você imagina que você tem um cachorro que tá bravo demais da conta. Você resolve adestrar ele. Ele vai fazer o que você quer. E eles usam muito palavra de repetição. Obra, obra, obra. Agora, prepara que eles vão te xingar. No próximo BD, eles vão te xingar. Eu vou fazer questão de pedir o recorte e mandar pra você. Eles vão te xingar tudo, tá? E se não te xingar com coisa pejorativa, tá? E eu te digo ainda, se não mandar um processo pra você. Mas você tá tranquilo? Você tá tranquilo? Você tá tranquilo? Não vai ter custo pra você? Não vai ter custo. Eu assumo a responsabilidade com você aqui. Não vai ter custo com você. Você tem meu telefone, meu contato. E, meu irmão, é uma coisa fora do comum. Fora do comum. Eu costumo dizer, é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. A liderança da Maranata, ela não tem igreja. Eles não cuidam do povo como igreja. Eles usam um CNPJ religioso para se beneficiar politicamente e com o artigo 150 da Constituição, que dá direito à isenção de imposto. Uhum. Você está entendendo? Então, quando a pessoa está nesse lugar e que sai, ele é taxado como vai comer de bicho, um carro vai passar em cima. Se ele viajar, um ano vai bater, vai acabar com tudo. E eu mandei tudo pra você. Eu espero que o doutor Isaías Diniz esteja vendo nossa live, esse vídeo. E você, e sabendo que eu mandei pra você, ele vai entender agora o quanto ele mentiu a respeito daquilo que ele ama, que é a mentira, né, Isaías? Que a palavra de Deus fala em 44, vós tendes por Paulo Tiago, que ele foi mentiroso desde o princípio e não achou verdade nele. Então quem ama mentira é filho do diabo. Isso é a Bíblia que diz, nem eu que digo. Agora, meu irmão, na minha entrevista com o doutor Isaías, eu questionei sobre o Gideuti, que já está com 93 anos, daqui a pouco deve nos deixar, é natural, faz parte, e aí vem alguém para sucedê-lo. Você acha que a saída do Gideuti e a chegada de uma outra figura, seja lá quem for, pode enfraquecer a Igreja Cristã Maranata, para além também dessas denúncias, dessas críticas que estão sendo feitas nas redes sociais? Pode enfraquecer a saída desse líder, dessa figura centralizadora? O meu ponto de vista, tá? A Maranata em si, ela não deixa de existir. O formatinho que ela tá ali, ela não deixa de existir. Mas ela vai se fraturar de 8 a 10 pedaços. Inclusive, a liderança que tá com o Gideuti no presbitério é tudo traíra. Me perdoe, são cavalos de Troia. Aquelas pessoas que recebem bons benefícios, porque muitos deles têm empresa que presta Maranata. Mas não são todos voluntários? Voluntário é a ralé, meu irmão. Pergunta Isaías Diniz se ele faz o trabalho de advocacia na Maranata como pastor voluntário. Pergunta ele. Ele recebe. E recebe bem. Né? O escritório de advocacia dele não é nada mais do que na Asa Norte, em Brasília. Né? Parece que perto do condomínio dele mora Romário, que é jogador de futebol. Então, tem que estar bem. Tem que estar bem. Porque manter isso tudo, que ele vive o tempo inteiro nas demandas judiciais da Maranata. Então tem que estar bem. Né? Então, os voluntários é para ralé. Voluntário é para ralé. A liderança, aqueles que apoiam o sistema, aqueles pastores que estão apoiando de vez e tal, e defendendo, eles acabam recebendo algum benefício. Inclusive, eu tenho no meu privado, esse eu não mandei para você não, os pagamentos pelo INSS de um pastor da Maranata, que todos têm que trabalhar, ainda trabalhar de graça, e ele recebia, como outros recebem. E para piorar, meu irmão, para piorar, o Júnior, eu não lembro do Júnior ter falado isso. O Manaim Domingo Martins, Manaim é um lugar onde eles fazem
as reuniões deles para formatar a cabecinha do cara, né? Adestrar. Como o Judeti disse aqui, adestrar. O Manaim do Martins, eles fizeram no cartório uma permuta no cartório, que esse Manaim era de propriedade do dono da Maranata. E ele foi lá e doou para Maranata. Só que no cartório ele fez uma permuta e o usufruto é dele da família. Então imagino eu que tudo que produz numa terra de usufruto é de quem, meu? É de quem é dono do usufruto. Então os irmãos foram para lá trabalhar de graça. Construíram o Manaim, banheiro de primeiro mundo. Banheiro de primeiro mundo. Fazenda, o pessoal trabalhando, muita gente, gratuito. Com propriedade que é de usufruto da família Games. Você imagina só que situação. Que situação. Então isso tem tudo tem documentado isso. E a gente fala em redes sociais sobre, gente, não existe isso não. Você imagina, você tá trabalhando de graça numa igreja, sabendo que tem pessoas assim que você recebendo, e o serviço que está fazendo não vai ficar nem para a igreja, vai ficar para a família do presidente. Então é muito difícil. Eu, sinceramente, para você, é lastimável, é um tempo que a gente perde, faculdade a gente deixa de fazer, viver o que a gente deixa de viver. Hoje meus filhos falam assim, meu pai, dou graças a Deus, hoje o senhor, nós resgatamos o senhor, hoje o senhor é nosso pai. Muito forte tudo isso, né? Muito forte. Agora, o senhor falou agora de faculdade, o Júnior também falou isso na entrevista. Porém, o Isaías, ele é advogado e ele disse que nasceu na igreja. Como é que pode ele fazer faculdade de direito, se formar? Algumas pessoas podem, outras não? Como é que é isso? Exatamente. O pai de Isaías é pastor. O pai de Isaías é neurocirurgião. Então ele é da classe lá. Porque o dono da Maranata, ele gosta de falar o seguinte: eu tenho hoje pastor na minha igreja neurocirurgião. Mas não é que ele está preocupado com o pai de Isaías. O pai de Isaías é só uma pedra no tabuleiro do jogo do dono da Maranata. Quando ele achar que não é bom, ele descarta. É assim que ele faz. E o seu Judeti, com todo respeito à idade dele, ele é um excelente jogador. Um excelente jogador. Não existe, eu não conheci ninguém que joga melhor do que ele. Ele diz na sua cara que você é assim, excelente, e depois manda o seu superior te podar, tu traz. Ele é excelente jogador. Então, o Isaías Diniz, ele tem uma felicidade de ter um pai médico, um excelente profissional, e ele não podia ser tolhido de fazer a faculdade. Porque nada no Maranata não é um não, o Israel. Não existe não. Eu quero fazer faculdade. Não existe isso não. Não existe, nesse ponto ele tem razão. A Maranata proíbe? Não proíbe. Não. Mas, suponha que você está lá como obreiro. Aí você começa a escrever na faculdade. Aí você começa a chamar um grupo de intercessão. Eu vou falar sobre isso? Não. É um grupo que ele se reúne em espécie de kardecismo, mesa branca, não tem? Sei. Que eles se reúnem numa salinha e começam a receber visões do céu, revelação, e não sei o quê, e Deus mandou. E aí te chama nesse grupo, imaginando você, tô fazendo analogia, tá? Aí você tá fazendo faculdade. Eis que eu te digo que essa faculdade vai ser um prejuízo espiritual para você, e não sei o quê, e tal. E aí a pessoa tá tão alienada que ele é desestimulado a fazer a faculdade. E, inclusive, nós temos um caso, o irmão Israel, de muitas irmãs solteiras na Maranata. Já vi isso também. Maduro, por quê? Porque elas estão esperando Deus revelar o noivo para elas. E elas não podem buscar no mundo porque é caído. Se buscar outra religião, é o cristianismo falido. Porque segundo o senhor Judeti Gueiros,
Todas as religiões faliram. Só a Maranata que não. Apesar de ter sido preso em 2013. Entendeu? Eles trabalharam o processo até prescrever. O processo foi escrito. Não é absolvição? Uhum. Então, os foram prescritos. E eu sigo isso de perto, porque os nossos advogados têm informação ao vivo e a cores o tempo inteiro. E um detalhe, todo o processo deles, que eles pedem segredo de justiça para ninguém saber, inclusive o nosso. No início, começaram a pedir, o juiz não aceitou. Foi por isso que deu esse volume todo de informação, porque tem muitos processos deles em segredo de justiça. Hoje a Associação Amaios tem quantas pessoas sendo assistidas? O senhor falou que tem 5 mil contatos no telefone, mas obviamente esses números são meio genéricos. Em relação a pessoas que são abraçadas pela Amaios. Eu só, uma coisa eu vou dizer, todos que vêm pelo formulário são atendidos. Nós temos o irmão lá, o pastor Paul, que ele faz o relatório, mas eu não vou dizer para você a quantidade. Por que eu não vou dizer isso? Que eu seria bobo de falar um número qualquer. Sim. Mas todo dia chega relatório. Todo dia chega relatório de pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda. Inclusive agora, eu estava falando com você, já tem uma irmã já conversando com a nossa psicóloga. Psicóloga. Inclusive, o irmão Isaías, se você não sabe, nós sofremos ataques até na Amaios. Porque entram infiltrados lá na bio da Instagram para tentar tirar de nós algo que a gente possa trazer para criminalizar nosso trabalho. Entendi. É um negócio assim, fora do comum. Fora do comum. Joaquim, nesse caso, vocês agora estão recebendo, nos próximos dias, já o CNPJ, e a partir daí, o que vocês planejam para mais? Vai ter uma sede? Vai ter tudo isso? Olha só, o nosso trabalho hoje, como hoje, a internet hoje é que manda, né? Hoje um médico faz uma cirurgia pelo robô lá no hospital. Então, o nosso trabalho é praticamente todo online. Todo online. Só para você entender, o nosso responsável pelo marketing é da Inglaterra. Entendi. Entendeu? Aí nós temos irmãos da Austrália, irmãos da França, irmãos de Portugal. Nós temos um pastor de Portugal que trabalha com a gente no aconselhamento. Né? E a gente tem núcleo de apoio de mulheres. Tem o grupo geral que a gente pode estar conversando, trazer uma necessidade. Tem o grupo jurídico que a gente discute tudo. E o que acontece? A gente vai expandir porque vai ser necessário expandir. Uhum. E depois da gente formalizado, a gente pode até trazer psicólogo de fora. Que a gente pode trabalhar com um modelo associativo que eles recebem talvez um pedaço daqueles que receberia fora. Mas serve para eles como didática para o currículo deles. Isso. Você compreende? Sim. E a gente espera aí que a gente possa ter outros núcleos de abrangência, que não sei se só aceita Maranata. Porque eu sei que as outras seitas, eles têm o mesmo cunho, eles fazem a mesma situação. Se falou contra essa igreja ou essa obra, que seja, como é que fala, não é de Deus, é do diabo. Então, é muito difícil. Então, querendo ou não, nós vamos ter que crescer. Vamos ter que expandir o nosso campo. Então, hoje eu estou 6 anos trabalhando, formiguinha, eu, Vandeli, pastor Solo, o grupo Salve pela Graça, aquela formiguinha. Mas, agora vou estar presidente por 6 meses. Daqui 6 meses nós vamos ter uma eleição. A minha vontade é não colocar nem meu nome. Para que outros entram, porque é preciso. As pessoas têm experiência de ajudar as pessoas. Como cristão, nós temos dever. Dever. Porque a palavra de Deus fala em 1 João 3, 17, 18. Se você vê seu irmão necessitado e você cerra o coração, você não tem o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é feito só com palavras, mas também com obras.
Então é muito sério o nosso trabalho, é muito sério. Mas aí, quando a sua pergunta, nós querendo ou não, mesmo que eu não queira, nós vamos ter que crescer expandindo nosso trabalho. Uhum. Naturalmente, nem faz parte. E essa ideia de também colocar outros nomes para poder assumir é importante, que oxigena o projeto, né? Você te renova ali com ideias novas, com pessoas novas, e é interessante dessa forma. Bom, então, Marão, a minha preocupação era entender como é que funciona o núcleo da Maivos. Agora já tem um CNPJ, isso de fato é importante. Tem a questão jurídica, que está abraçando aí para poder abarcar esses processos que estão chegando. Para esse ano ainda há algum fato novo, alguma agenda que seja interessante a gente já divulgar aqui? Olha só, eu acredito que essa próxima semana já está tudo formalizado. A próxima semana. Sim. Já está no cartório a ponto, só fazendo os acertos finais. Eu não sei se você sabe, tem um monte de detalhes da associação, né? É terrível, né? Tá no CDI. Exatamente. Então, possivelmente na próxima semana já está tudo certinho, né? A gente pretende preparar alguns encontros com apologistas que falem contra seitas, que falem a Bíblia, entendeu? Sim. Eu tenho meu amigo João Flávio Martinez, que é do canal CACP, entendeu? Nós temos vários irmãos, tem o Rafael Leomessa, que é do canal Clica Que Não, que também é apologista, entendeu? Então, a gente precisa trazer luz ao mal que essas seitas estão fazendo, meu irmão, por Evangelho de Cristo. Porque Cristo virou bagunça no meio desse povo. Eles estão vituperando o Evangelho de Cristo todos os dias, em nome do dinheiro e da posição política. Por que eu digo isso? Quando um pastor é chamado por um candidato a deputado, ou senador, ou governador que seja, ele precisa saber a lista de quantos membros tem na igreja. Para saber o que ele pode oferecer de benefício. Para esse pastor. Então hoje, o mundo religioso em si, não vou falar que é todos, né? Porque nós precisamos ser verdadeiros, que a Igreja de Cristo ela é viva, ela é universal, eles abraçam a política e que se dane o mundo. Abraça a política e se dane o mundo. Então hoje, inclusive nesse quesito político, o dono da Maranata, ele gosta de comendas, você vê aí, ó, homenagem à Igreja Maranata. Se você colocar no YouTube, vai ter Assembleia Legislativa, não sei da onde, Câmara de Vereador, Senado Federal. Eles gostam disso, eles amam holofote. Eu costumo dizer, eles são igual aqueles cupim de lâmpada, quando tá para chover, que existe a lâmpada assim. Eles não podem ver nada aceso, que é só uma cara de holofote. Né? Eles querem alguém no meio jurídico, para quando for prestar uma homenagem, chamar eles. Eles querem alguém na Academia Brasileira de Letras, porque eles querem aparecer. Cristo não é necessário para eles. Não é necessário para eles. Que se dane Cristo, que se dane a palavra, que se dane a Bíblia. O negócio é um negócio. Se você me entende, o negócio é um negócio. Entendi. Barão, deixa as tuas redes sociais, as redes sociais da Maivos, para a gente já divulgar também, as pessoas poderem seguir e acompanhar lá. Sim, deixo sim. O meu telefone é meu nome, né? O meu Facebook. Joaquim Wallace Souza. Sim. Entendeu? Você nem assusta, não, porque eu sou bem radical. Desculpe, mas é. Porque eu tive que ser assim, a gente é forjado, né? Entendeu? Nós temos aí o nosso canal, que a gente trabalha com ele, que é com o pastor Solon Pereira, né? Pastor Solon Pereira, Maranata Anátema, canal Manaim, PP Manaim, o canal Somos Podcast, do nosso irmão Pastor Júnior, e o nosso canal, o Evangelho Sem Máscara, do pastor Zé Oxote, né? E nós temos ajuda ainda do Religião Certa. Então, um rapaz que não está no nosso meio, mas ele também foi processado, apesar de ele não fazer parte da fé cristã. Mas ele está lá porque ele sofreu. Ele mudou a fé dele, porque ele está na Maranata. Imagine. Entendi. Mudou a fé dele. Então a gente respeita. Não concorda, mas respeita. Né, meu irmão? Você tá entendendo?
Então, nós, inclusive, estamos ali, abarcamos ele na Maicos, estamos pagando os advogados para ele. Então, nossa meta é não deixar ninguém sofrer na mão dessa seita no Brasil e no mundo. Ninguém. Mas quando digo ninguém, é ninguém. É ninguém. Né? E não adianta entrar no meu privado, esse pessoal da liderança, e fazer ameaça, que é assim que eles gostam, tá? Vou te processar, inclusive eu tô querendo, Israel, que eles processam mais. Porque eles já estão caracterizados com litigância predatória. Você sabe o que é isso? Porque eles começam a processar fora do domicílio. Você vê, eu moro no extremo norte do Espírito Santo, Conceição da Barra. Inclusive você está convidado a brincar. Conceição da Barra. Dunas aqui, ó, em Conceição da Barra. E eu fui processado no Gama, em Brasília. O que eu tenho a ver com o Gama? Se eu não tivesse o pastor Solo em Brasília, que tem uma filha que eu vou até fazer uma homenagem ao melhor advogado do Brasil, doutora Raquel Pereira, me defender lá gratuitamente, eu estava sendo julgado à revelia. E eles, o que acontece? O grito da seita Maranata hoje, da liderança, é porque eles nunca foram confrontados. Você pode saber o seguinte, você foi o primeiro canal do Brasil a atender alguém de dentro da Maranata, que foi o pastor Isaías Diniz. Ele veio aqui como advogado, mas ele te tratou, as palavras dele de pastor. Sim. O Golvão, isso aí foi só desespero. Isso mostrou desespero total. Total. Né? Mas voltou força do movimento que vocês estão encampando aí, né? Exatamente. Porque você imagina um grupo que tem 106 processos. São 106 processos, meu irmão. Não é um, não. São 106 processos. E aí, o que eles estão dizendo? Que eles são sérios, honestos, eles pregam o evangelho. E eles estão enchendo o sistema público, jurídico, de assunto que não é para estar lá. Inclusive tem uma igreja aí, grande aqui no Brasil, que já foi multada pelo Ministério Público e o Tribunal de Contas a devolver valor para o Estado por litigância predatória. Então, o assunto é muito sério. Então, é bom até que eles continuem processando, porque vai ser excelente para a gente, para mostrar realmente para todo o Brasil quem é a ICM. Eu gosto de falar ICM, que é a Igreja Cristã Maranata, aceita Maranata. E, gente, não é Maranata, tá? Não é uma Igreja Maranata, não. Que tem a Maranata do pastor Brito, que eu tenho notícia, que é uma igreja séria, que não coaduna com esse tipo de negócio. Uhum. O nome é Igreja Cristã Maranata. Se você colocar lá no Google, Igreja Cristã Maranata /processos, vocês vão ver a quantidade de processos. Vocês vão assustar e vão perguntar: gente, essa igreja é cristã? E um detalhe, eles dizem para todo mundo que estão esperando Jesus, que eles vão morar no céu, que eles vão ser arrebatados, que eles são igreja fiel, e as vestes deles vão ser vestes embranqueadas ou embranquecidas por Cristo. Eu te pergunto, eu estou com medo até do Cristo que eu estou esperando, né? Entendi. Joaquim Wallace de Souza, meu irmão, obrigado pela entrevista, muito importante, muito esclarecedora. Você falou uma coisa no começo da entrevista que eu acho que é a grande verdade. A gente está conseguindo furar essa bolha, né? Porque tem muitos canais, colegas nossos, que cobrem o mundo pentecostal e neopentecostal. Eu confesso que eu não imaginava que era nesse nível o problema da Igreja Cristã Maranata. E aí, ouvindo vocês e acompanhando o canal do irmão Solon também lá, eu tenho visto que o negócio realmente é muito sério. E eu só tenho aqui a parabenizar vocês por esse trabalho de abraçar os irmãos e conscientizá-los. Isso precisa ser feito, vocês estão fazendo com maestria e o espaço aqui está aberto sempre. E eu agradeço a sua oportunidade e diga aos outros youtubers, né, que precisar de uma palavra, porque isso que você está fazendo, Misael, é uma missão. Deus te deu uma missão. Amém. Você hoje está conseguindo abrir os olhos de pessoas que você não conhece. Porque a sua forma de dizer, gente, eu me assustei com aquilo que eu ouvi. Isso está abrindo os olhos de muitas pessoas, e você pode dizer que através da denúncia
que nós estamos fazendo, que a palavra fala em Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes denunciar publicamente. Você está fazendo isso com maestria, eu te parabenizo em nome da Maibos, tá? Amém, amém. Irmão, obrigado pela entrevista e espaço está aberto sempre. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.